Opa, e aí, beleza? Faz tempo que eu não faço uma análise, né? Normalmente, como é que funciona o análise, né? Esse quadro. Eu pego algum comentário de vocês e dou uma analisada, enfim. E Jean, Rafael, muito obrigado pelo teu comentário. Na verdade, foi um comentário, não foi nenhuma pergunta. Normalmente são perguntas que eu pego. Então, inclusive, se você tem algum questionamento, alguma pergunta que acha interessante e relevante, faz a pergunta e aí eu vou estar na medida do possível, respondendo por aqui, né? E Jean comenta o seguinte: terminou sendo um comentário atrás do outro, que era de um vídeo que eu tinha feito, e um desses editoriais, e eu vou separar aqui, né? A primeira parte ele diz o seguinte: ó, a chance do conflito, deixa eu dar mais um zoom aqui, se eu consigo. O ruim do YouTube é que ele termina deixando esse formato. Depois eu vou ver se eu consigo printar do celular, eu acho que fica melhor. A chance do conflito terminar é vitória russa. Quanto mais tempo passa, mais terras a Rússia conquista e mais homens os dois perdem. Sim, isso é um fato, né? Hoje, pelo andar da carruagem, apesar do ritmo mais lento de avanço recente, que tem N fatores, não vem um caso agora, mas sim termina sendo mais vantagem para os russos, né? Quanto mais tempo passar, melhor é. E ele continua. Essa parte aqui eu não comentei, eu nunca comentei em meus vídeos sobre isso, tá? Se o México ou o Canadá fizeram um acordo com Rússia ou China nos moldes da OTAN, serão invadidos pelos americanos imediatamente. Simples assim. Eu acho que é o seguinte: esse comentário de México ou Canadá ir para Rússia ou China, eu vi uns dois canais, eu vi na realidade só no TikTok um cara que fala sobre geopolítica. E assim, pessoal, isso é um claro não. Assim, nem que se cogitaria algo desse tipo. Esse papo surgiu de uns malucos que estavam com essa história de que México e Canadá iriam para o lado fechar alguns acordos. Assim, o que existe é o seguinte: existem sim acordos, já trouxe isso no canal. Existem sim acordos que já foram feitos com o México, por exemplo. Isso existe, mas não nos moldes de OTAN, questão militar. Lembrando que OTAN é militar, tá? De comércio, qualquer país tem negócios com muitos outros. E o México, sim, tem acordos comerciais com a China, por exemplo. Tá até ocorrendo a construção de um possível porto com um apoio chinês. Isso existe. Mas não nos moldes de OTAN, questão militar. OTAN é militar, tá? União Europeia, bloco econômico. Europa, geográfico, cultural. União Europeia, economia. OTAN, guerra, conflito militar. Então não existe nenhuma cogitação militar. Comercial, sim, como qualquer outro país. Só para deixar bem claro isso, tá? O pessoal confunde muito lé com cré. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Lógico que, evidentemente, um país que tem uma aproximação comercial com o outro, para fechar algum acordo militar, é maior, a chance é maior. Mas, por exemplo, existem países que têm acordos militar, mas de compra de equipamento, mas não de ajuda mútua, tá? Isso também ocorre. Exemplo, a Índia pertence ao mesmo bloco BRICS econômico com a China. Mas a Índia não compra equipamentos que tenha produção chinesa, de microchips e outros tipos de equipamento que venha direto ou indiretamente da China. Militarmente, não. Por quê? Porque eles acham que isso pode ser uma forma dos chineses espionarem ou num possível conflito entre eles, a China atrapalhar o processo. Então, é aquela sempre fique de olho. Estar num bloco econômico não significa dizer que estão militarmente juntos. Negociarem até equipamento militar não quer dizer nada. Tá? É uma coisa muito mais profunda do que isso. Sempre eu deixo isso em evidência, tá? E aí ele continua. Eu acredito que essa guerra ajuda muito os Estados Unidos a vender combustível. Sim, está ajudando. Tá? Os americanos estão vendendo combustível para a Europa e prejudica a Europa. Principalmente a Alemanha, que tem sua planta industrial preparada para o gás. Quase toda a Europa. Eu trouxe isso no editorial de hoje, tá? Hoje, 10 de fevereiro, eu trouxe no meu editorial, depois, caso queira, eu falando sobre direita, avanço da direita no mundo, e coisas desse tipo. Mas o fato é que sim, a planta de vários países da Europa
foi feito para o gás, principalmente o gás russo, né? Tem esse detalhe, facilidade para isso. Se a Alemanha quebrar, acaba a zona do euro. A Alemanha, na realidade, já está chamada locomotiva. Desde o ano passado que eu venho trazendo vídeos e eu mostro que a Alemanha está difícil de crescer, fábricas fechando, tá bem complicado. Chineses de olho em algumas fábricas lá na Alemanha, há uma grande chance de ter algumas negociações direta ou indireta. Isso existe já, tá? Isso já está ocorrendo. Aí fica mais fácil os Estados Unidos negociar com Portugal ou com qualquer outro país do antigo continente um por um. Na realidade, isso já existe. Sobre o gás, tá? Só uma observação. O acordo que a Rússia fez com a Europa, a Rússia fazia o seguinte: por que, que o gás russo, de certa forma, era mais barato? Ah, porque tem um volume maior. Não é isso. Por exemplo, digamos que o Turk Stream, que é o gasoduto que passa passa pelo Mar Negro, chega na Turquia. O Turk Stream, quem é que vai comprar o gás pelo Turk Stream? Ah, são 5 países, exemplo. Ah, Turquia, Hungria, Bulgária, etc, etc. Vão comprar. Esses 5 países vão comprar o gás. Beleza. Então, esse consórcio de 5 países que tem um volume X em metros cúbicos de gás vai conseguir um desconto Y. Então, vou conseguir um desconto. Aquele bloco que vai passar naquele Turkstream vai ganhar aquele desconto. Beleza. E aí vai utilizar. Aí a Rússia vai e começa a negociar agora com o outro gasoduto que passa por Belarus e vai para, sei lá, os Bálticos. Os 3 países bálticos ali. Então, os 3 países bálticos têm um volume X, ou seja, os acordos comerciais é feito normalmente, esse caso do gás, por exemplo, ou por país ou por blocos. É como se eles fossem compradores em atacado de algo, não, são compradores em atacado. E negociam, tá? Há essa negociação. Já os americanos, como os americanos estão distribuindo esse formato de gás, ou usando atravessadores, né, vindo de outros países da Europa que são produtores de gás, ou vindo da África, ou vindo até dos Estados Unidos também, enfim, de outras fontes que os americanos são atravessadores e chega mais fácil esse gás. Esse gás chega mais caro e normalmente o acordo é individual. Já é assim, tá? Só para deixar claro. Isso acontece não só com gás, com outras coisas. Penso que é mais um blefe de Trump. Ah, eu lembrei, esse era um vídeo falando que tinha uma chance de ter paz logo, né? Sobre blefe, o que é que acontece? Qual é o padrão Trump de negociar? Ele sempre faz a linha dura, estilo corretor americano, padrãozão. Faz toda uma movimentação muito pesada, chega com uma proposta muito ruim para o outro lado, muito absurda, muito maluca, até chegar no meio termo, que é o meio termo que ele quer. É estilo negociação árabe. Já negociou com algum árabe, não com todos, mas com alguns, que são bem, gostam de negociar. Marrocos, né, Medina, por exemplo, alguns locais assim, é bem cultural essa negociação, né? O pessoal coloca o preço lá em cima, aquela coisa todinha. Então, sim, é um blefe de Trump no sentido de que esse não é o acordo final. Águas vão rolar, mas ele sempre faz essa quebra de. Eu já trouxe nesse mesmo vídeo aqui, desse comentário aí dele, eu já tinha trazido isso, dizendo o seguinte: olha, ele vai blefar alto. E aí tem países que já cai de cara. Exemplo, a Colômbia e o México e o próprio Canadá já caíram logo de cara com esse papo. E aceitaram o blefe, entre aspas, que poderia se tornar verdade por parte de Trump. Então, isso já acontece, tá? Pensa que pela América essa guerra dura até o fim do mandato republicano. Não. Motivo. Vamos fazer a conta. Ah, mas eles estão vendendo, feito que você está dizendo, até porque os Estados Unidos que fizeram forçaram essa guerra, estão dizendo que a Europa precisa se armar. Eu sei que tem a história de que o gás e o armamento americano, não é, beneficiando o fato todinho. Mas lembre-se que do outro lado, os americanos são os principais financiadores dessa guerra. E existe um outro fato, é plataforma de Trump. América para os americanos.
uma nova América, América transformada, Make American. Ele quer. Isso eu trouxe nos primeiros dias de janeiro. O foco principal de Trump é mais a política interna do que externa. Evidentemente, fica muito visível as questões externas. Por exemplo, quando ele vai e cancela a USAID, beleza, ele está propagando, ele está interferindo na agenda mundial em alguns aspectos, pelo tamanho do país e o tamanho do programa. Mas o principal motivo é cortar o investimento, cortar custos, que inclusive é o objetivo do DOGE, né? O DOGE lá, que é o órgão lá de Elon Musk. Então, é um propósito internacional, terminou sendo, mas é o propósito principal local. Primeiro a América, depois os outros. E aí, ele deve ter feito essa conta quando ele pesou, peraí, entre vender armamento e gás e o que os americanos estão investindo na USAID, investindo, mandando grana para a Ucrânia, sendo o principal financiador desse conflito, muito mais do que toda a OTAN, a conta não fecha. Por isso que ele já chegou com um papo ucraniano, o Zelensky. Eu quero suas terras raras. Eu quero o seu urânio. Eu quero o seu lá, o seu 17, 18 elementos químicos fundamentais que vocês têm. E porque eu tenho tecnologia e eu quero beneficiar essa terra. Isso é uma forma de vocês pagarem o que nos deve. Então, é vantajoso até certo ponto enquanto nesse conflito, porque quanto mais tempo passa, maior a chance de escalar, maior a chance de ter tropas americanas e tudo que ele já falou bem claro disso. Eu não quero tropa americana lá, não vai ter europeus que se virem para lá. E como ele quer a América para os americanos, primeiro a América e depois os outros, um conflito tem um limite, tá? Foi vantajoso até certo ponto investir que está se ganhando, mas ele vai ganhar muito mais com um cessar-fogo, com essas terras raras, continuar a mandar, a militarização europeia vai continuar mesmo com esse cessar-fogo. Então é muito mais vantagem uma aparente paz, tá? A paz para inglês ver, como dizem muitas vezes, tá? Então é mais vantagem nesse sentido. Então, por isso que não só eu, como muitos analistas, cada vez mais chegam à conclusão de que sim, há uma chance maior desse conflito não durar tanto tempo assim. É vantagem para Putin, sim. Mas hoje, nesse momento, 10 de fevereiro de 2025, já estão ocorrendo rodadas de negociação entre equipes de Estados Unidos e Rússia, sem presença ucraniana e europeia, por sinal, tá? Sem OTAN. Já existe. Ou, teoricamente, Estados Unidos representando a OTAN. E nesses acordos há com certeza alguns benefícios, que eu não sei quais são esses benefícios, que vai ser extremamente vantajoso para Putin. Que, evidentemente, Putin já é uma raposa velha, experiente em negociações também, em conflitos, e não é nada bobo. Né? O cara é presidente de uma potência mundial. Né? Às vezes o pessoal até às vezes menosprezam alguns líderes, esqueça que eles são líderes lá, estão lá, não é à toa. Ah, é fantoche, é isso, mas o cara é presidente de uma potência. Nunca esqueça disso. Nunca menospreze fulano ou ciclano. Apesar que às vezes a gente brinca, o feito o caso de Biden, que chegaram a brincar muitas vezes, mas o cara é político desde chegar sempre. Lógico que não está numa situação perfeita agora, né? Mas enfim, voltando para cá. E aí, só para encerrar. Então, em termos financeiros, é mais vantajoso a médio prazo, para os americanos, um cessar-fogo. Porque a médio prazo, a chance de ter uma escalada maior e os americanos precisarem ter intervir até com tropas ou com mais grana seja maior. E aí o que é que vai acontecer? Um pedacinho da Ucrânia vai ser americano, entre aspas, protegido pelos europeus. Olha que situação perfeita para os americanos. Vai, de uma certa forma, parte daquilo que investiu devolver. Os europeus é que vão ter que se virar, sei lá com o quê. E algumas vantagens grandes
Putin vai ter sobre isso. Alguns é, é, fechar os olhos para algumas negociações que existem entre Rússia e outros países, ou voltar. Vai ter alguma negociação relacionada, provavelmente, alguma questão relacionada à tecnologia, vai ter alguma cláusula secreta. É quase certo que uma dessas cláusulas secretas que vão ter, que nem a gente talvez vá saber que existe cláusula secreta, mas vai ter, tem a ver com tecnologia. Os russos precisam de uma melhoria na tecnologia, né? De microchips e coisas do tipo. Apesar de que existem suposições, mas não vou entrar nesse detalhe. Já teve até o caso lá os ucranianos que produziam microchip na Ucrânia que terminavam vendendo para os russos, né? Mas é isso, tá? Assim, não é uma coisa tão simples assim. Eu sei que no caso de Jean tinha pouco tempo, tinha palavras, eu terminei tendo agora, sei lá, 16 minutos para falar e desenvolver tudo isso. É porque foram muitas informações, um monte de coisa que deve ter, né? Foi assistindo e foi escrevendo depois. Mas é isso, Jean. Eu concordo sim com muita coisa que você colocou, entendo o teu lado, mas você precisa, vocês, né, que estão assistindo, precisam entender esse contexto um pouco mais amplo, tá? De que nem tudo que está público é o que é. Basicamente é isso, tá? E aí deixa teu comentário, deixa a tua pergunta, tua dúvida, que muitas vezes é interessante, e aí pode fazer parte de uma possível análise, assim como eu estou fazendo aqui. Beleza? Valeu, grande abraço.